Maravilha, sala pastoral hoje, pastor Josias aqui com você. Que benção a gente estar mais uma vez juntos e lembrando de uma palavra abençoada para o nosso coração e para a nossa vida. Eu quero trabalhar um texto muito abençoado que continua sendo falado, para a gente entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Está lá em 2 Crônicas 7:14 a seguir e diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse texto bíblico aqui, esses 3 versículos, ele fala de 3 coisas interessantes. Primeiro, Deus fala assim: se esse povo me buscar. Segundo, ele fala assim: os meus olhos estarão atentos sobre a vida deste povo. E o terceiro, ele fala assim: olha, eu estarei nesta casa, eu estarei permanente nesta casa. Quando vem a busca, não é só a cura, o perdão, o sarar da terra, mas vem também o olhar de Deus sobre nós e vem também a permanência dele. Então, diante dessa situação hoje, nós, no Brasil, nesse Brasil do nosso Deus, nós podemos tomar posse também dessa palavra. Olha que interessante, quando se fala de cura, quando fala-se de arrependimento, quando se fala de pecado, quando se fala de caminhos errados, a Bíblia tem um traço social interessante, e ela trazia regras de conduta para um povo, para uma nação, da qual não só tinha o comportamento, comportamento de pais e filhos, comportamento diante da saúde, da alimentação, um comportamento, tudo para que uma nação fosse andar em sua permanência, em seu caráter e no seu, como se fosse assim, na sua manutenção, para a permanência, para existir como nação. Então as regras estavam aqui na palavra, as regras de uma vida prática, gente, continua na palavra de Deus. A Bíblia é, com certeza, não temos dúvida disso, a bússola para um viver na presença de Deus. E quando Deus fala isso ao rei, quando Salomão ainda em toda aquela sua glória, e isso o próprio Salomão recebeu essa palavra. O próprio Salomão recebe essa palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei o seu clamor, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Gente, muitas vezes a gente pensa que o pecado não traz maldição para os ambientes. Não tenho dúvida disso, que muitas vezes traz. Uma vida longe da presença de Deus, uma vida longe do pecado, uma vida longe da presença de Deus. Escravo dos vícios, escravo de toda sorte de violência. Imagina um ambiente de vício total, de dependência química. Você já viu? Você já viu as fotos de uma Cracolândia? As pessoas estão ali escravizadas, estão doentes por vício, que estão consumindo a vida deles aos poucos. Tem gente que faz comércio que enrica da miséria dessas pessoas. E o ambiente onde essas pessoas vão se degradando, vai ficando com cheiro de tudo que você imagina que não presta. E essas pessoas vão se degradando até chegar o momento da morte exterminar, e tudo que elas vão colocando a mão, elas vão destruir. Pecado. O pecado destrói ambientes. O pecado não destrói só pessoas. O pecado também destrói ambientes. Por isso que quando o Senhor fala aqui em 2 Crônicas, principalmente a 2 Crônicas 7:14, fala claramente isso. O pecado não destrui só pessoas, ele destrói ambientes. Não destruiu só as pessoas. O ambiente é destruído. E por isso que, por incrível que pareça, muitas vezes,
quando Deus queria trazer santidade, purificação para um lugar, não tinha como ele purificar o lugar sem purificar as pessoas. Se você quer tirar o mal de um lugar, não tem como você destruir o mal do lugar se você não destruir o mal que está sobre o lugar. O mal que é vivo, o mal que é vivo. O mau comportamento, vamos pensar, a má administração, vamos pensar, né? A má conduta diante de Deus e dos homens, né? A má conduta consigo mesmo gera ambientes de destruição. Aí por isso que ele fala o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, ele fala assim, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Eu gosto dessa frase, mas eu penso claramente o que Deus pode fazer muitas vezes quando a gente simplesmente se posiciona e fala assim, eu preciso dessa resposta, eu preciso deste milagre, eu preciso desta bússola, dessa direção, desse momento onde Deus vai trazer aquele insight na nossa vida. Fala, Senhor, esse é o caminho. Eu estou no caminho certo. Eu estou andando da forma certa. Eu estou procurando. Gente, o problema é o seguinte, vamos ser perfeitos? Não. Não seremos perfeitos. A perfeição somente na glória com Jesus. A perfeição é somente lá. Mas aqui sim, nós podemos fazer o papel. E o pecado sendo exterminado da vida cotidiana. Não é? Nós vamos cair. Mas o cair é do homem. O levantar é de Deus. Eu preciso colocar isso no meu coração. Eu preciso colocar isso na minha vida. O Brasil hoje está passando por uma degradação. Degradação moral, degradação da família, degradação dos costumes, das tradições milenares, das tradições bíblicas que precisam continuar sendo mantidas, precisam continuar sendo preservadas. E a responsabilidade é de quem? É minha e é sua. Não se esqueça disso. O pecado, quando acontece, ele não destrói apenas pessoas. Ele destrói ambientes, destrói lugares e destrói até nações. E essa palavra profética sobre isso. O meu povo que se chama pelo meu nome. Olha aqui, ó. Claramente, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para a terra ser sarada, tem que cessar o pecado. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e grave essa mensagem neste momento. O pecado não mata só pessoas. O pecado mata ambientes, mata lugares, mata nações. O arrependimento, a cura e a libertação é o que vai trazer a restauração de pessoas, lugares, ambientes e nações. Deus te abençoe.